Continuando com a caneta, as canetas, nós vamos agora relembrar rapidamente as direções que você pode trabalhar com o seu braço, que a Marta já ensinou. Então, todas as movimentações que você for fazer de braço e de mão, tem que pensar para onde vai estar apontada a sua unha, suas unhas, que simbolizam a direção que agora mais claramente a gente vai enxergar com a caneta. Então a caneta é para despertar essa sensação de que você realmente está apontando para o lugar certo. Depois você vai já ter criado essa sensação no seu corpo e com as unhas é a referência, como se saíssem raios das suas unhas. Então esses raios têm que ir para frente, esses raios têm que ir para cima, esses raios vão para baixo. Você vai pensar para onde é que você quer jogar os raios que saem da sua unha. São superpoderes da bailarina. Então aqui com a caneta a gente está simulando esses raios, certo? Vocês podem e devem treinar em várias direções, em várias posições. Para cima, para baixo, para os lados, para frente, nas diagonais de frente, diagonais de cima, do teto, do chão. Então usar todas as direções. Comecem a lembrar dos ponteiros do relógio. Sabe, o reloginho? Então, vocês comecem a brincar com isso. Um ponteiro para cima, um ponteiro para o lado. Comecem a brincar com as horas. Se são 3 horas, se são 6 horas, pá, se são meio-dia, meia-noite. Então, comecem a brincar com as horas e vejam aonde é que você pode mexer e movimentar seus braços, suas posições de mãos, de acordo com os ponteiros do relógio. Vocês podem desenhar um relógio grande assim em pé, na vertical, e aí fazendo, né, ó, 1, 2, 3, aqui a imagem fica invertida, né, do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? Brincando com as direções do relógio em pé e depois também imaginando esse relógio deitado lá no chão. Então, se o relógio está desenhado no chão, eu vou desenhar aqui o meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, certo? Aqui a gente vai fazer 11 horas. Então, tudo isso eu vou movimentando de acordo com os ponteiros do relógio. É uma brincadeira, é um treino legal, mas na hora que vocês resolverem fazer uma coreografia ou dançar com mais pessoas, porque dançar sozinha é uma coisa, dançar com mais pessoas é outra. Então, quando eu estiver dançando em grupo, ou em dupla, trio, vocês vão precisar estar milimetricamente coordenados. Essas referências da direção das unhas, da caneta, do relógio, servem para que vocês consigam fazer exatamente a direção necessária, todas iguaizinhas. Então, o joelho vai apontar para as 2 horas da tarde, o meu peito está para o meio-dia e o meu braço está colocando um ponteiro ó, em cima, o outro na outra diagonal. 11 horas, não, 10 horas da manhã, sabe? Então, aqui, todo mundo tem que marcar exatamente diagonal, teto, diagonal, frente. Pense nas direções que você usa, suas mãos, seus braços, mas também o restante do corpo. Cabeça, ombros, quadril, joelhos, para onde estão apontados os seus pés. Então, tudo isso é importante de referência para que sua dança fique cada vez mais bonita. Agora, a movimentação que eu posso fazer com os braços e com as mãos, segurando a caneta, voltaremos lá a lembrar o que aconteceu nos vídeos do balde, lembram? Então, no balde, nós treinamos o pulso. E eu comentei com vocês que vocês poderiam segurar as unhas em alguma superfície fixa, como parede, mesa. Segura, apoia e circula o pulso para cima, para o lado, para baixo, para o outro lado. De fora para dentro, de fora para dentro. Então, eu apoio numa mesa,
vai para frente, circula, ou seja, a unha está fixa, não mexe, não raspa, e o pulso é que roda. A gente fez aqui, passando a mão dentro do balde. E se você seguiu certinho as instruções e já treinou todos os dias, 10 segundos que sejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chega, vou fazer as minhas atividades do dia. Se você treinou todos os dias, bem pouquinho, seu pulso já está mais solto. E como nós comentamos que teria que segurar numa superfície fixa para trabalhar o pulso e a unha não ficar riscando, é para isso que vai servir a caneta agora. A gente não vai riscar para fora, não é para desenhar fora. Ó, não pode riscar a parede. Tem que ficar fixo. Fixa na parede e mexe o pulso. Então aqui, ó, lá em vocês, fixou, mexeu o pulso. Ah, mexe um pouquinho a caneta? Claro que mexe, mas eu continuo apontando para a direção que eu quero. Eu não posso apontar para o teto, para o chão, para o lado. Eu estou apontando para frente, é para frente que vai ficar. Então o pulso circula, ó, está circulando. Meu pulso circula. A caneta continua apontando na frente, ou seja, não é tão rigoroso de ficar totalmente fixo esse ponto, mas os raios da unha não podem sair daquela direção que a gente quer. Se vier para baixo ou para cima, ou dobrar os dedos, já cortou o raio. Então eu não posso ficar desenhando para qualquer lado aleatório. Não, está marcando o raio para os lados, então eu vou circular o pulso. Por mais que a unha e os raios vibrem ou mexam um pouquinho, eles continuam apontando para a mesma direção. Então veja lá para onde está a sua caneta. Apoia lá na frente e roda o pulso. Olha como a caneta mexe bem pouquinho, mas ela continua apontando na mesma direção. Vamos ver aqui de lado? Olha, estou apontando lá para o lado, para aquela parede. O pulso mexe, a caneta mexe muito pouco, mas ela não deixa de apontar reto para lá. Ela pode mexer um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, mas ela continua na mesma direção, entendem isso? Precisa apontar para a mesma direção. Se a minha mão começar a movimentar muito grande e os dedos começarem a variar e apontar para a lateral, diagonal, teto, já está errado. Aí eu estou desenhando em outras direções, né? Eu quero a direção reta. Então, lá. Então, vocês vão segurar a sua caneta e desenhar o seu pulso em várias direções. Eu quero lá no teto? É lá no teto, não é ao lado, é no teto. Então, eu circulo o pulso, a unha e a caneta mexem um pouquinho, mas a caneta continua jogando o seu raio para o teto, e não para os lados, e não para outras direções. Vai treinar isso para baixo? Apoia a caneta lá para baixo e circula. Olha como os dedos vão ficando alongados, alongados. Não dobrados, alongados, segurando a caneta. Roda o pulso e a caneta continua apontando para o chão, sem que ela vire para vocês, para suas pernas, seu corpo, sem que vire para fora ou para trás, sempre apenas para o chão. Então, a direção é muito importante. Para onde você quer apontar a sua caneta? Circula, circula. Ah, dói? Pode doer. Espreguiça, dobra os dedos, relaxa, sacode. E lembre que é apenas um pouquinho por dia. Há exercícios que vocês vão treinar 10 segundos, como eu falei. E pode ser 10 segundos de manhã, 10 segundos à noite. Ah, lembrei, na hora do almoço, pode treinar. Porém, você não vai treinar mais do que 2, 3 minutos cada coisa. Se você ficar aqui 5, 10 minutos treinando só o pulso, depois vai doer e não é eficiente. Então, mais repetições de pouco tempo, ok? E quando lembrar, ah, não lembrei, começa a colar uns papeizinhos, uns post-its espalhados pela casa. Lá, tem lá,
a caneta, ou a mão, ou o braço, escrito no micro-ondas. Toda vez que você passar lá, você faz uma vez. Uma vez que você já treinou, já está criando a memória corporal, para que quando isso estiver interiorizado, você nunca mais vai precisar pensar, vai sair natural, fazendo outra coisa, conversando, fazendo cálculo e a mão vai saindo, tá? Então, todos os movimentos são assim. O que é que nós estamos falando? Que essa caneta está ajudando vocês visualizarem para onde é que vai fazer o seu movimento, a direção do seu movimento. O treino de passar e circular o seu pulso, alongar o dedo, você pode fazer com o balde, você pode fazer segurando a mão aqui como eu estou mostrando, ou apoiado na mesa ou na parede, certo? Então, treine principalmente nas direções mais exatas, sabe, de cruz, que é para baixo, para os lados, para frente, para cima. Então, sempre as direções reto, horizontal, vertical, para você começar esse treino. Depois você pode usar nas diagonais, ok? Círculo com o pulso, mantendo o raio das unhas para frente. Mantendo o raio das unhas para o lado. Tudo mexe, alonga os dedos, relaxa. Olha como o ossinho aqui, antes de começar as falanges, como mexe, ó, o osso para cima, alonga os dedos. Volta, vai abaixando e esse osso vai dobrando, mas os dedos não dobram. É só o movimento do osso aqui, ó. Tá vendo? De pinça. Então, alonga, dobra, continua alongado. Empurra de novo, alonga, dobra e os dedos não dobram, o que dobram é esse ossinho aqui. Então, movimento de pulso, ó, 2 ossos que movimentam. Sim? Continuando. Temos aquela movimentação do empurra e puxa, do estica e puxa, também pensando nas direções. Então, tá aqui, para baixo. Eu vou empurrar e puxar e a minha mão continua riscando. Agora sim, a caneta vai riscar, vai desenhar na vertical. Quando você está fazendo o empurra e puxa, ó. Ela vai riscar, ela vai sair do lugar. Vou fazer um risco mesmo, um desenho. A gente vai fazer esse risco, mas ainda na mesma direção. Então, quando a caneta está apontada para baixo, as unhas para baixo, vou fazer riscos, uma linha no chão, desenhada no chão. Então, ó, ela não pode riscar os lados, na parede, na porta, não. Nada de subir. Ela vai continuar riscando no chão. Mexe o pulso, mexe a mão, mas a caneta continua apontada para o chão, nunca virando para você, nem para fora. Então, ó, tem uma sinuosidade, tem um molejo, porém, ela está na mesma direção, sem variar a direção. Está riscando o chão assim, ó, certo? A mesma coisa para frente. Olha, experimente não só com as duas na mesma direção, experimente alternando. Olha, eu risco aqui para frente, para cima e para baixo, porém eu não risco o teto, não risco o chão. Varia para cima e para baixo, mas as unhas, a caneta continua para frente. Olha, um pulso para cima, um pulso para baixo. Risca, risca, risca. Aqui, ó, nós comentamos sobre isso quando foi pintar a parede, que não tinha caneta ainda, lembra? Então, ó, passando as unhas na parede. Risca, risca. Está subindo e descendo, não tá? Então, ela não está totalmente fixa e reta, está subindo e descendo, mas ela não sai dessa direção, ela não vai para o teto, não vai para o chão, continua alinhado. Então, é importante lembrar dos raios que saem das suas unhas, tá? Tchá! Raios. Mantém naquela direção. Aqui ao lado, mantém naquela direção. E agora nós vamos lembrar também o que nós já trabalhamos
da bolinha do cotovelo. Lembra do módulo da mesa? Então aqui, ó, bolinha do cotovelo. Vira a bolinha do cotovelo para trás, para a sua parede aqui de trás. Aponta a caneta para o lado e a bolinha do cotovelo sobe e desce. O pulso fica molinho e a caneta risca a sua parede, para cima e para baixo. Risca a sua parede. A gente consegue imaginar isso. E se não conseguir, risca a parede de verdade, porque hoje tem 1 milhão de produtos de limpeza que você passa lá, ó, sai na hora. Então, precisa entender, seja enxergando, seja sentindo, mas o nosso cérebro tem que entender e passar a informação para o corpo. Então, olha lá, ó, segura na direção que você quer, lateral, suas unhas, sua caneta. O cotovelo vira para trás. Veja, não é caído, para trás. Empurra. Deixa o pulso mole e risca a parede para cima e para baixo. A bolinha do cotovelo vai para trás e para baixo, para a parede e para o chão. A minha caneta risca aquela parede lá em cima e lá embaixo. Então, riscando a parede. Risca a parede, deixa o pulso mole. A parede risca na vertical, para cima e para baixo. A bolinha do cotovelo mexe, sobe e desce. E mantém a caneta na mesma direção. Então, o movimento fica sinuoso, o movimento fica grande. E eu não quebro o pulso nem os dedos. Então, lembrando, estamos aqui treinando as direções. Finalmente, você pode, além de treinar circular nas mesmas direções, de pintar a parede na vertical, alternado, junto, no chão, vocês podem pintar o teto sempre na mesma direção, pode também variar a direção. Porém, não pode ser algo feito sem querer, não pode ser algo errado. Você tem que fazer de propósito. Então, eu quero fazer o meu braço riscando o chão, depois a parede, depois o teto e depois a outra parede, passando com os raios aqui na parede e subindo para o teto novamente. Tudo isso não está mexendo aleatoriamente, eu estou mexendo onde eu quero, estou riscando de propósito. Quer fazer seu braço passar do chão para a parede, para a diagonal, para a frente, manter lá na frente, riscar para cima, para baixo? Pode e deve, mas tem que saber aonde é a direção que você quer apontar os raios da sua unha. Lembra disso? Então, muitos movimentos podem ser feitos, mesmo quando não fica numa posição estática, mesmo quando não está numa posição fixa. Porém, eu vou fazer de propósito, diagonais, volta, teto, diagonais, volta, teto, diagonais, volta, teto. Agora eu não quis deixar para o teto, mas eu fiz de propósito. Ele é conduzido, não é perdido para qualquer lado, sabe? Mexendo a mão solta, toda largada. Tem uma condução. Eu quero passar a minha mão ali. Quer passar a mão lá. Quer circular. Tudo com uma boa intenção. Por isso que tem que treinar todas as fases dela. Com os cotovelos, as mãos, os braços, a caneta e a unha, com muita concentração. Aí isso vai ficando tão fácil, tão fácil, tão fácil, que você vai fazer toda hora para qualquer lugar, não vai mais pensar, vai ficar automático. Mas lembre, não é mágica. Tem que fazer todo dia um pouquinho, assistindo televisão, no banheiro, deitado na cama. E assim, aos poucos, com o passar dos dias, das semanas, de repente, isso fica fácil. De repente, isso tudo fica claro na cabeça, assim, sabe? É como voltar a enxergar. Isso acontece porque você já treinou várias vezes, então o seu cérebro já absorveu e já passou todo o comando para o seu corpo. E aí vai ficar orgânico, vai ficar natural.
certo? Pegue suas canetas e comece a pensar nas suas direções.